Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Pois, estavam à espera para ver se era a minha voz ou a voz da Zé. Está de volta Zé, portanto, como tu sabes, portanto, eu anunciei a semana passada, portanto, que iria cumprir com o prometido, portanto, fazemos o episódio na mesma, mas neste caso só eu, porque tu estavas, portanto, adoentada. Diz com, um bocadinho... com a tosse que estava, espirros e fanhosa, entre aspas, o nariz Muito completamente nasalado. entupido, não dava para falar. E depois, curiosamente, portanto, eu gravei na quarta, na quinta começo eu a ficar também adoentado. E depois eu passei quinta, sexta e sábado, sensivelmente, também bastante desconfortável. Mas já estamos os dois, portanto, já finos, como se costuma dizer, e vamos então a um tópico que eu acho muito, muito relevante. Mas antes de falarmos sobre isso, e à semelhança de que eu tenho vindo a avisar, aliás, temos vindo a avisar já nas últimas semanas, e costuma-se dizer por falta de aviso, não é? Portanto, a partir de hoje, vamos entrar com condições novas para o acesso à palestra de dia 28. Portanto, a partir de hoje vai haver alteração de preços, portanto já não temos qualquer tipo de promoção ou sorteio, portanto, acesso Silver a partir de hoje vai aumentar para 40 euros, acesso Gold para 60 e acesso VIP 175. Portanto, são os novos preços de acesso, estão disponíveis todos através do meu site igualmente, portanto, e relembrando que agora temos estes preços em agosto e em setembro vão voltar a subir. Portanto, se não quiserem mais uma vez perder a oportunidade de usufruírem de preços competitivos, inscrevam-se já durante este mês de agosto, porque senão em setembro vão voltar a aumentar os preços. Vamos lá. O tópico desta semana, e pela miniatura, quem acompanha a partir do YouTube, diz dar um passo atrás. E nós estamos numa fase, portanto, fase de férias aqui na Europa, e sabemos que muitas pessoas que vão fazer férias, nomeadamente, por exemplo, o Algarve, que é uma zona muito procurada aqui por portugueses, pagando preços exorbitantes, sem as pessoas poderem, ou seja, sem isso ser compatível com o nível de vida da pessoa, e depois estando, como se costuma dizer em bom português, a penar durante meses para pagar de alguma forma o capricho que depois mostram nas redes sociais durante o verão. Portanto, hoje tem tudo a ver com dar um passo atrás, e tem tudo a ver com muitas pessoas viverem numa verdadeira fantasia, uma vida de ilusão, para mostrar alguma coisa aos outros. E, na verdade, elas, se não conseguirem dizer basta, darem um passo atrás, apertarem o cinto, de facto, e, de alguma forma, renderem-se às evidências, tipo, eu não tenho uma vida, ou seja, eu não tenho rendimentos que sejam compatíveis com o estilo de vida que eu gostaria de ter, elas nunca mais lá chegarão. E eu sei que isto para muitas pessoas pode parecer, não, eu tenho um estilo de vida totalmente regrado, eu estou a viver segundo as minhas possibilidades, portanto isso não se encaixa em mim. E posso-vos dizer, talvez por alguns exemplos que eu pessoalmente vou dar, e a Maria José com certeza que vai acrescentar também, que se calhar muitas pessoas fazem isso e é de uma forma inconsciente. Através dos seus hábitos de consumo, através das suas próprias escolhas, ou seja, elas perguntam-se, porquê é que eu nunca mais saio desta vida? Estou sempre aqui, tipo, trabalho muito e tudo isso e parece que nunca consigo dar o salto. E se calhar hoje vamos dar algumas respostas do porquê das pessoas não darem o salto. E eu acho que isto, pelo facto das pessoas ostentarem tanto nas redes sociais, que vem sendo ainda mais flagrante, embora seja uma coisa sempre, como tu sabes, quer dizer, pelo menos que eu me recordo, nos anos 90, eu tinha pais de amigos meus que viviam muito acima das suas possibilidades e que depois entravam em bancarrota. Portanto, acabava por andar durante um tempo, tudo muito bonito, o carro importado, porque sabes, nos anos 90 quase toda a gente começou a comprar carros importados, porque começou a abrir-se esse mercado, mas eram carros que não eram compatíveis com a sua realidade financeira. Então era aquela velha história, eu aparento uma coisa quando na verdade não sou. É a grande diferença entre ser rico e aparentar ser rico. Eu prefiro ser rico do que aparentar ser rico, mas nem sempre foi assim. Eu muitas vezes sentia que tinha que corresponder a uma expectativa dos outros e isso acabava por me prejudicar. Depois que estou contigo, as coisas mudaram muito. Mas nessa altura, antes de te conhecer, eu tive essa necessidade de corresponder a um determinado padrão porque senão não me sentia, digamos assim, inserido. E isto entra também aqui numa parte importantíssima que tem a ver com o tópico, digamos assim, ou a área pela qual eu sou reconhecido, das pessoas dizerem assim, não, eu tenho que viver hoje como se já estivesse na realidade que eu quero manifestar no futuro. Portanto, tem a ver com a lei da atração. E quando se está a dizer que a pessoa deve viver no presente como se já estivesse no futuro que ela deseja, não estamos a falar de forma literal.
Ou seja, se eu neste momento tenho um estilo compatível ou um rendimento compatível com uma casa, por exemplo, de 100 mil euros e a minha ambição é uma casa de 1 milhão, eu não posso, obviamente, neste momento viver com os custos fixos de uma casa de 1 milhão. Portanto, isso acho que é das coisas, mais uma vez, que é difundida na internet e que acaba por trazer às pessoas muita frustração. Porquê? Ela começa a querer aparentar uma coisa, começa a ter hábitos de consumo que não são compatíveis com a vida dela. São compatíveis com o futuro que ela quer alcançar, mas ela nunca chegará a esse futuro, por mais alinhamento, por mais técnicas que ela faça, se ela estiver a drenar os recursos todos os dias. Compreendes? Qual é a tua opinião em relação às pessoas que querem aparentar uma coisa que não são? O grande risco que isso é na vida das pessoas, com certeza deves conhecer muitas. Conheci imensas durante o meu percurso de vida, evidentemente conheci imensas. E umas porque querem o aparentar é aquele, ou por uma questão de ser familiar, de ter um familiar lá em cima e querem igualá-los, mas não têm possibilidades, não é? Mas querem, portanto, se a irmã e o cunhado que vivem, que têm uma empresa bem sucedida, etc, viajam e vão para aqui, vão para ali, vão para lá e viajam 3 e 4 vezes por ano, eles às vezes querem viajar, não têm possibilidades, mas viajam, por exemplo, 2 vezes, que já é uma coisa que não podem. Não pois, já é acima. E depois deixam eu estou a falar de casos concretos, como é evidente. E depois deixam prestações e coisas em atraso e depois vão a esse casal de irmãos pedir emprestado para pagar as dívidas que vão fazendo. Não é? Quer dizer, torna-se ridículo. E depois, às vezes, há zangas, porque os de cima fazem ver aos de baixo que não podem levar aquele tipo de vida. Conheço pessoas assim. E zangam-se. E os de baixo, como não querem ficar por baixo, não é? Os irmãos que não têm, portanto estou a falar da irmã ou do irmão, que não têm possibilidades como a irmã rica, acabam com a relação. Pronto, e cria-se então muitas quesílias entre famílias, porque depois isso acaba por inserir os pais. Claro, não é? Claro, vai interferir com as outras pessoas. E há muitos problemas familiares por causa disso. Por causa disso. Sabes que nós temos um caso que nós conhecemos, portanto, que também é num seio familiar. Existe uma irmã, portanto são 4 irmãos, penso eu, existe uma irmã que em determinada altura da vida, que a vida lhe correu muito bem, financeiramente. E óbvio, portanto, mesmo que ela tivesse uma vida a correr muito bem, tinha de juízo, vamos dizer assim, mas as coisas iam-se vendo. As tais viagens, como tu acabaste de dar exemplo, possivelmente melhores carros e etc. E há uma das irmãs, desses 4 irmãos. Os outros 2 não. Cada um vive na sua, uma também começou a crescer financeiramente e tem uma vida de acordo com o seu estilo de escolhas perfeita. Mas a outra irmã sempre, eu não sei se era a questão de dor de cotovelo, mas a questão de não querer ficar atrás, como tu própria disseste. E eu assisti, vamos imaginar, a irmã dita rica, vamos imaginar que vestia roupa sem marca. Ou seja, sem andar a ostentar uma marca qualquer. Não é? Via uma roupa, gostava dela, independentemente do preço, era aquilo. E essa irmã, que não tinha tantas possibilidades e que nunca saiu muito de salários mínimos, sempre que estava presente com essa irmã e com o marido, sempre a mostrar marcas. E, se calhar, para essa pessoa, a pessoa dizia assim, eu nem estou a ligar porque nem conhecia se calhar as marcas. O problema é que o marido dessa pessoa representava algumas dessas marcas e dizia, eu não compreendo como é que a tua irmã consegue usar marcas X, Y ou Z. E tu dizias, mas não, uma camisola, um casaco, umas calças, ou o que for, básica. Não, é que isto custa X, porque eu trabalho com esse tipo de produto. E, portanto, havia ali uma incoerência e não se consegue compreender como é que alguém com esse volume financeiro consegue realmente ter escolhas que se calhar a irmã que poderia ter essas escolhas não tem. Pois. E depois aqui questiona-se porque é que umas pessoas continuam a crescer ao longo da vida e porque é que outras pessoas não. Sabes que eu acho que isto é uma coisa muito necessária de se ouvir, difícil de digerir para algumas pessoas, e quem, por exemplo, neste momento está de férias e nos está a ouvir, eu tenho casos de clientes que, quando me falam os hábitos de consumo, por exemplo, vêm ter comigo porque têm problemas financeiros.
e dizem assim: Luís, preciso de ajuda, eu não sei o que é que está a acontecer, trabalho imenso, tenho imensos clientes, a empresa até está a funcionar muito bem, mas eu não consigo crescer. E depois, obviamente, tem que haver ali uma investigação de todos os custos da empresa, de tipo de matéria-prima, se os orçamentos estão a ser dados da forma correta, se está a haver uma boa gestão do financeiro da empresa, mas depois tem a parte do pessoal. E às vezes, chegando à conclusão de que as pessoas, por exemplo, na questão de comida, coisas tão básicas como comida, isto são coisas duras, Zé. Não é fácil eu, como mentor, dizer isto a um cliente, porque o cliente está à espera de uma fórmula mágica. Embora, quem vem até mim já sabe que não é para isso que me deve procurar, porque eu já sou defensor desde o primeiro minuto que não existem fórmulas mágicas. Por isso é que eu ajusto também as minhas orientações em relação a cada pessoa. Mas às vezes eu tenho que ser duro com a pessoa e dizer assim: você neste momento a única coisa que entra dentro de casa em termos de carne, por exemplo, é picanhas e coisas semelhantes. Carnes, por exemplo, de 17 euros o quilo. Mas você não tem dinheiro para viver esse estilo de vida. Quando a pessoa me diz, por exemplo, que gasta 1000 euros de carne por mês para 3 pessoas, eu digo: mas como é que é possível? Atenção, se a pessoa tiver rendimentos compatíveis, é uma escolha dela. Agora, não tendo e tendo a passar por esforço, eu pergunto: então não há outras fontes de proteína mais económicas e que estão ajustadas com a sua realidade hoje para que você possa começar a ter excesso todos os meses e começando a chegar a algum lado na vida? Estás a perceber? Por exemplo, um exemplo muito prático que eu tive com um cliente há relativamente pouco tempo. Quando eu lhe perguntei os hábitos de roupa, de consumo. Sendo uma família numerosa, portanto, obviamente que se gasta muito dinheiro em roupa, especialmente com crianças pequenas que estão a crescer e que de um ano para o outro tudo deixa de servir. E eu perguntava: ok, portanto, face ao seu panorama financeiro familiar, ou seja, os rendimentos do agregado familiar, eu presumo, digo eu, portanto eu não conhecia muito bem o cliente, presumo eu que deva fazer as suas compras sobretudo nos saldos, nas promoções, digo eu, certo? Aproveitar nessas alturas, porque se poupa 60%, 70%, às vezes 80% para vestir a família. Sim, de vez em quando compramos nas promoções. E eu disse: e que tipo de escolhas são essas das promoções? E a pessoa disse-me o seguinte: normalmente a gente compra marcas. Quando estamos a falar de marcas, estás a ver o que é que eu estou a falar, e as pessoas que nos estão a ouvir sabem perfeitamente o que eu estou a dizer. E eu perguntava: ok, mas as marcas nas promoções ou nos saldos são mais caras ou mais económicas do que as marcas ditas normais? Estamos a falar de grupos tipo Zaras e companhias, em preço normal, sem estar fora de promoções. Mesmo em promoção as marcas são bem mais caras do que uma Zara. E eu dizia: mas como é que é possível? Porque nós temos familiares que usam esse tipo de marcas, aquilo que tu estavas a dizer, não é? E eu pergunto-me, as pessoas não conseguem entender que essa coisa, e eu não quero ficar atrás. Exatamente, elas entendem, mas não querem ficar atrás. Maria José, e agora fica aqui a questão. Eu tenho esse orgulho, esse ego de dizer: eu não quero ficar atrás dos outros, ou quero andar com a minha vida para a frente. Não, é que são duas coisas diferentes. As pessoas fazem uma opção e a opção delas é viver uma vida miserável. E cada um tem aquilo que mas elas não têm consciência disso. Se é isso que tu acabaste de dizer, faz todo sentido. Luís, desculpa lá. Eu não acredito que essa pessoa de quem tu estás a falar, que é teu cliente ou o que quer que seja, que nunca ninguém lhe tenha dito isso de caras. A questão é que, pelo que eu percebi, eu não acredito que... nunca teve ninguém que lhe desse essa banão. Pronto, ok, então partamos do princípio que nunca teve ninguém. Porque a pessoa disse-me: eu nunca tinha pensado nisso. Ok, mas vamos partir do princípio que não teve ninguém, que és só tu. Sim. Pensas que ela vai mudar alguma coisa? Maria José, a decisão é sempre dela. Oxalá que sim. A decisão é dela. Agora compete-me a mim eu tentar abrir os olhos. Pronto. Certo? Mas a maior parte, até pode ser que mude, porque como ela está em mentoria e está a gastar dinheiro, etc, pode ser que entre melhor. Olha, eu vou-te dar já aí uma coisa. O gastar e o investir. O valor da mentoria é o mesmo. Para as duas soluções, ou eu estou a gastar ou estou a investir, o valor é o mesmo. Sim. Eu cobro o mesmo. Mas pode estar a gastar ou a investir. Pronto. E o que eu lhe disse foi exatamente isso. Se você estiver na mentoria e não estiver a usufruir de tudo aquilo que eu lhe vou dizendo, porque no fundo você estava a pagar para lhe apresentar soluções. Exatamente. Certo? Eu dou-lhe as soluções, você não implementa, então está a gastar. Mas se você as implementa, eu dei-lhe um exemplo muito prático. Só num mês, com 2 das dicas que eu lhe dei, ele já pagava aquele mês de mentoria, de poupança.
Ou seja, se ele implementar uma sugestão, 2 sugestões neste caso que eu lhe dei, ele paga uma mentoria. Já fica grátis, percebeste? Agora, eu não posso forçar o cliente a tomar essas decisões e a ter esse tipo de atitude. Não, só sugeres. Percebes? Portanto, eu acredito que sim. Que a pessoa que vai pôr em prática, porque caso contrário não estaria... portanto, se não é a primeira vez. Mas, não é? de qualquer maneira, Luís, as pessoas que eu conheci e que permanecem vivas, vivem uma vida miserável. Nesse aspecto. Continuam a viver assim e vivem uma vida miserável. E, no entanto, são pessoas que, de manhã, por exemplo, ao fim de semana, eu sei disto, que não tomam sequer pequeno almoço em casa. Vão para um café, tomam um croissant, bebem um sumo, um café dos mais caros, assim, das pastelarias mais renomadas, e ao sábado e domingo fazem questão de estar com os ricos, com aqueles que podem, Sim. e que de uma forma ou de outra só tomam um café porque o pequeno almoço já o tomaram em casa. E esses é que vão normalmente... Não, mas é que isto não dá para rir. Não, eu estou-me a rir. Estás-te a rir, mas eu digo-te uma coisa. E depois há uma Maria José que conhece aquela pessoa que se senta ali naquela mesa e que está ali a fazer este tipo de vida, e ela conhece a vida dela, e a Maria José tem duas opções. Ou lhe manda uma rabecada, ele diz acorda para a vida, ou levanta-se e sai e vai embora, porque não dá para ver. Estou a falar de pessoas da minha inteira confiança, pessoas, digamos, entre aspas, de família. E tu sabes que às vezes... Elas sabem. Mas sabes que é curioso? Aí vemos a questão da amizade e das pessoas que temos verdadeiras à nossa volta. Porque se calhar essas pessoas que vão... E esse exemplo, Zé, eu lembro-me perfeitamente, isto na altura, portanto, que eu era miúdo, 14, 15 anos, que ia com os meus pais, precisamente ao fim... Aliás, todos os fins de semana nós saíamos. E ao domingo normalmente passávamos o dia fora. Passeio, íamos de carro e almoçávamos fora, passávamos o dia todo fora. E eu lembro-me precisamente desse comportamento às vezes de amigos também, dali do círculo, e pessoas conhecidas do grupo, do género. As pessoas que financeiramente tinham equilíbrio e que estavam a crescer ao longo dos anos, não é? Como tu próprio disseste, deram um pequeno almoço aos filhos em casa e tal, antes de sair de viagem. E depois parando, por exemplo, num café, numa estação de serviço, tomam um café, uma água, um sumo, pronto. For preciso assim uma e coisa os outros mais não. ligeira. Não, eu quero 2 sandes de não sei o quê. É isso. Percebes? É por aí. E às vezes nós ao alertarmos, sendo verdadeiros amigos, ao alertarmos as pessoas, não é obviamente à frente dos outros. Chamamos à parte e dizemos assim, olha, claro que não. tu achas, eu sabendo da tua vida, e tu partilhando comigo muitas vezes que está mal e que é difícil e tal, tu não achas que não deverias ter este tipo de atitudes? Porque vamos imaginar, enquanto tu tomas, por exemplo, um pequeno almoço em casa por 3 ou 4 euros, comes um croissant, um pão com manteiga, o que for, uma meia de leite, 3, 4 euros, consegues fazer a festa, certo? E vais a uma pastelaria e se calhar sais com uma conta de 10 ou 15 euros. Exatamente. Como é que é possível tu estás-te a queixar de falta de dinheiro quando vais gastar 3 ou 4 ou 5 vezes mais fora, mas que é para apresentares uma coisa que não és? Tomas um café de 1 euro, está resolvido. Estás a perceber? Se é para tu estares presente socialmente nesses ambientes, ok. Eu até assim, eu até tolero quando é uma coisa... como é que eu vou explicar? Quando é uma coisa... Quando uma pessoa vai a um lugar, a uma terra, uma cidade, sei lá, vamos dar o exemplo, por exemplo, nós daqui, é Ovar, não é? Estamos perto de Ovar, Aveiro e tal. Querer experimentar uma coisa típica. Por exemplo, o bolo de Ovar, que agora há à venda em qualquer lugar. Sim, mas pronto, façamos de conta que não há, não é? E que quero experimentar, eu até tolero. Ok, pronto. Mas é uma coisa pontual, não uma coisa recorrente. Pontual. O que tu estás a falar, o que estamos a falar é que é todas as semanas. Olha um exemplo muito prático. Nós já chegamos a essa conclusão, embora... Isso ao fim do mês causa moça. Óbvio, Zé. Não é ao fim do mês, é ao fim da vida. Pronto, está bem, mas eu já estou a falar ao fim do mês, porque a pessoa... Exato. As pessoas que eu estou a falar contam o dinheiro. Sabes qual é a desculpa dessas pessoas? Normalmente a justificação que eu ouço é... como se 30 euros ou 50 euros fossem fazer a diferença. Tem paciência. Essas pessoas que fazem isso, algumas delas
pediram-me dinheiro emprestado para pagar contas ao fim do mês. Por isso é que elas se sentiam, muitas delas, embaraçadas. Quando eu chegava à pastelaria, eu estou a falar da pastelaria, eu até vou dizer de onde. Lembras-te, quando vivíamos em Matosinhos, tínhamos aquela pastelaria por baixo dos prédios? Mix-pão, acho que se chamava. Mix-pão. Dos corações. Exatamente. Que era uma pastelaria onde iam jogadores, os treinadores do Porto, os jogadores do Porto, as mulheres dos jogadores. E os preços compatíveis. E os preços não eram assim... Muito acessíveis. Muito acessíveis. Não eram os preços das outras... Uma padaria vulgar. Normal, pronto. sim. Até porque eles fabricavam pão. Lembras? Sim, aquilo tinha lá tinha buscar tudo. pão. Sim. Portanto, eu estou a falar especificamente dessa e de outras idênticas a essa. Em que o pequeno almoço, por muito barato que fique, é muito mais caro. Sim, do que outras convencionais, Não é? vamos dizer assim. E agora, pessoas que me pedem dinheiro para pagar portanto, a desculpa é para me ajudar a pagar uma conta não sei de quê, no fim do mês, não importa o quê. E eu entro num café, num sábado de manhã, e vejo a pessoa ali com um sumo, com um croissant, com um café, com mais não sei o quê, tenho um dó, quer dizer, eu olho, eu não vejo ninguém a pagar a conta dela, porque se visse outra pessoa, até podia ser a pessoa a oferecer, não é? Sim. Quer dizer, eu fico assim a olhar e digo assim, pois não, pois tu não podes ter dinheiro ao fim do mês para pagar as contas todas, porque eu sei quanto ganhas X, estás aqui a gastar Y, se isto é todos os sábados ou todos os domingos, sábados e domingos, ou isto, não dá. Pois o problema está aí. Mas as pessoas não dão o passo atrás, Luís, este tipo de gente não dá o passo atrás. E nunca irá para a frente. Não, vivem uma vida miserável, e cada um tem aquilo que merece. Sim, com certeza que sim. Voltamos ao mesmo. Com certeza que sim. Não é? Sabes que, portanto, eu trabalhei no têxtil antes de entrar para o estilismo, eu trabalhava em lojas, certo? Eu trabalhei em 2 marcas, uma delas isso era flagrante, que era a Massimo Dutti. Como tu sabes, a Massimo Dutti, portanto, para quem está fora no Brasil, a Massimo Dutti vamos dizer que é a marca premium do grupo da Zara, a mesma que tem a Zara, embora aqui em Portugal não seja sequer da Inditex, é de um outro grupo, mas pertence ao mesmo grupo. Isto em termos de origem. E, portanto, os preços da Massimo Dutti não são os preços da Zara. E os preços da Zara hoje já estão muito mais elevados do que eram nos últimos 5 ou 10 anos. A Zara já se está a posicionar como uma marca premium, mas a Massimo Dutti é o topo desse premium, vamos dizer assim. Não é uma marca de valores, portanto, exorbitantes, mas já é para um público completamente diferente. E eu via... portanto, a loja onde eu trabalhava era num centro comercial muito elite, que era o Península, na Boa Vista. Portanto, toda aquela zona, a Boa Vista já é tudo mais caro, não é? E eu trabalhei também na Foz, portanto, como é que se chamava? No Avis. Portanto, ali na plena Avenida da Boa Vista, já a chegar à Foz. E eu percebia perfeitamente quem é que tinha condições para viver aquele estilo de vida. E as pessoas que iam lá só para serem vistas na Massimo Dutti, vale o que vale, para mim era uma marca como qualquer outra, mas para certas pessoas, porque o Península fica num edifício que tem escritórios por cima e tem muitos advogados. Então tu vias muita gente a ir lá, nem que só fosse comprar uma camisa, uma blusa, uns sapatos, só para dizer que comprou qualquer coisa na Massimo Dutti, porque os advogados de sucesso também compravam lá. Ok, até podemos dizer que pode haver uma escolha e a pessoa diz assim, em vez de comprar 2 camisas de 35, vou comprar uma de 70. É uma escolha, ok, mas não patina. Mas a quantidade de pessoas que chegavam à caixa e pediam fiado, como tu sabes, não se deixa conta ao fim do mês nessas lojas, tens dinheiro, compras, não tens dinheiro, não compras. E mesmo que compres com cartão, a quantidade de pessoas que chegavam à caixa e o cartão não passava porque já tinha estourado o limite, que era embaraçoso, certo? E percebia-se perfeitamente o tipo de perfil de pessoa. Ou seja, eram pessoas muito exuberantes, muito espalhafatosas, como se costuma dizer, ou seja, que chamavam muita atenção e que no fundo andavam sempre a contar os limites dos cartões todos. Claro. Percebes? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu quando faço viagens para lá da Mielhada. Para lá da Mielhada? Para lá da Mielhada. Cantanhede. Sim, ok, mais passou. Pronto, eu gosto de comer uma sandes de leitão. Não é uma refeição de leitão, é uma sandes de leitão. Gosto de pão. Que não deixa de ser uma refeição, não é? Sim, mas há quem saiba. Antigamente eu saía. Ia à Mielhada mesmo ao restaurante. Sim, já percebi. Pronto. Mas eu
eu fico muito consoladinha com o maçã de leitão, que é o pão com leitão, não é? Uhum. Desta vez que há pouco tempo que fui com a Inês e com a Maria Clara, fomos as três para Lisboa, à vinda eu comia de Itacuja. Tu sabes quanto é que eu paguei por maçãs de leitão com uma água e um pacotinho minúsculo da batata frita deles de lá? 12 euros. Eu até ia dizer mais. Não, 12 euros. Que não sendo leitão foi basicamente o que nós pagamos agora no festival também do porco no espeto. Foi exatamente o mesmo 12 euros que pagamos. Para 2 pessoas. Para uma pessoa. Para uma pessoa era uma água ou Coca-Cola. Batata frita não se compara, era a melhor batata a frita de deles, pacote e uma sande de... Também acho caro. Ou seja, é a oportunidade. Nos festivais Pronto, já sabes mas que é tudo tudo bem. tudo mas, caro. mas eu não costumo achar caro nos festivais. Mas era, foi esse valor. Aquele foi bem caro Foi até. 24 nós os dois. Os 2 casais. Não, nós os dois. só nós. Portanto, foi ok. 48 no total os 2 casais. Bem, mas olha, mais bem emprego o leitãozinho na minha alhada do que esse. Pronto. Mas acho caro, estás a ver? Sei. E O preço é esse. Quem quer, quem E não agora, quer, não quer. e agora ainda vou dar mais um exemplo. Olha, mas em relação ao leitão até dou-te exatamente esse mesmo exemplo. Estou a falar da Sandes, mas vou-te falar do leitão mesmo. Quando os meus pais iam em grupo de amigos, havia sempre alguém, normalmente a pessoa que menos possibilidades tinha, que quando íamos em grupo, eu pago a conta. Tu já sabes quanto é que fica a comer leitão. Pois é caro. Certo? É caro. Chegar ao fim e saberes que a pessoa pagou tipo 300 euros, porque não era um grupo de 4 pessoas, eram tipo mais. 12 ou mais. Pois. E a saberes que toda a gente... Não é preciso dividirmos a conta. Tipo, cada um paga o seu. Para ajudar aquela pessoa. Mas por uma questão de ego, eu quero mostrar alguma coisa. Não me vão pensar que eu estou aqui, que sou um pobretanas ou que ando aqui... Exatamente, certo? é a palavra correta. E depois eu, através dos filhos, sabia que, por exemplo, andava um mês que só se comia sopa em casa. Só se comia sopa, não havia mais nada. Era sopa de legumes todos os dias porque não havia dinheiro para mais. Porquê? Porque cometeram o erro De gastar o que não podiam. Mas porque assim, eu vou dar um exemplo muito prático que neste momento ainda hoje se passa, em relação ao Algarve. Nós temos um país, como tu sabes, lindíssimo. E quanto mais a gente sai fora de Portugal, mais se calhar gosta de Portugal. Há coisas de fora que são, portanto, lindíssimas e inacreditáveis. Mas à medida que tu vais conhecendo Portugal, e nós passamos essa experiência, por exemplo, nos arredores da Serra da Estrela, aquelas vilazinhas, manteigas... adorei manteigas. Coisas lindíssimas. Há tantas escolhas, tantas soluções para férias agora. Porque é que há pessoas que continuam a pagar 900 euros por uma semana no Algarve? Só de aluguer de casa, não estamos a falar sem comida, sem nada. Quem pode, meu amigo, vão. Se é escolha inteligente ou não, isso compete à pessoa decidir. Se calhar ela faz isso porque foi o padrão ou da família ou porque os amigos também vão, tudo isso. Que se calhar elas iam para a Espanha os mesmos 15 dias, por exemplo, gastar muito menos, com tudo incluído num hotel de luxo, certo? E se calhar diziam assim, para que é que eu estou a gastar em Portugal que é muito mais barato ir à Espanha, por exemplo? E as pessoas não fazem isso. Entendes? Eu acho que ainda se continua a obedecer esta coisa de que quem vai para o Algarve pertence a uma determinada elite. Elite. Assim. Mas olha que eu hoje não acho isso. Acho exatamente o oposto. Isto pode ser preconceituoso da minha parte. Não sei. Se tu vires quem realmente está... Vamos entrar nas modas. Quem realmente está na Vogue, ou seja, está nas modas daquilo que é trend, ou seja, que é tendência, faz férias tudo menos no Algarve. Faz no Douro e Alentejo. Douro, Alentejo, vai para países na Europa que não são necessariamente Paris, nem Milão e etc. Vai tipo à Holanda, Croácia. Estás a perceber? Sei. Ou seja, conhecer coisas diferentes. Pronto, mas isto seja o que for. Mas aquela coisa de dizer, nós vamos agora passar a segunda quinzena ao Algarve. Sim. Parece que ainda continua a ser uma coisa com um peso, pronto. Percebes? Exato. Mas isso, pronto, é o que é e não adianta muito bater no ceguinho. Agora, origem, eu acho que tem a ver com a educação. Um bocado a ver com a educação que tiveram, quer seja dos pais, por exemplo. Eu dou-te um exemplo muito prático. Eu fui educada com pais e avós, não é? Uhum. Foi quase 50-50, mais ou menos. Andava avós e pais e avós. Nenhum dos meus progenitores, nem pais nem avós, nunca compraram nada a crédito nem a prestações.
Nunca. Nem mobílias, nem carros, nunca compraram nada. Quer dizer, carros também só um tio meu é que tinha carro quando eu era pequenina. De resto, mais ninguém tinha. Mas também sabes que esta coisa do acesso ao crédito é uma coisa muito recente. Mas era assim, há dinheiro, compra-se, não há dinheiro, não se compra. E vai-se aguardar, e vai-se economizar. Vai-se juntar até ter e quando sobrar, vai para ali. Ok. Estás a perceber? Isso isto também tem a ver com pronto, eu acho que isto tem a ver. Não sei se é porque antigamente quem geria as casas eram as mulheres da família. Também tem um bocado a ver com isso, ou seja, havia muita ideia de que o homem trabalhava, chegava com... Sem dúvida. Exatamente, e a mulher tinha que gerir Sem tudo. dúvida nenhuma que era assim, não digo todos, mas muito. As famílias mais tradicionais. Eu acho que toda a gente que eu conhecia era assim. Quem mandava não, quem geria. Quem governava, vá. Quem governava. Portanto, eram as mães. É claro que também devia haver aquelas que gastavam mal gasto, não é? Provavelmente. Como sempre. Pronto. Mas a minha família não era assim. Na minha família, em primeiro lugar, estava o bem-estar familiar, comida, depois vinha o vestir, e depois vinha o vestir e a apresentação. Porque, por exemplo, a minha avó ia todos os meses ao cabeleireiro. Estamos a falar nos anos 70. Sabes que tu falaste... 60, 70. Falas aí de uma coisa que eu acho também importante fazer a distinção. Muitas pessoas confundem o apresentar-se bem, certo? Antigamente, vê bem, e eu lembro-me disto perfeitamente, o apresentar-nos bem não era necessariamente gastar das melhores marcas, até porque na altura não havia isso. Quando eu tinha 10, 15, não havia esta coisa das marcas, certo? E eu muito menos, não é? O apresentar quer dizer, a marca havia, não era visível como hoje. Na altura já havia Valentino, Chanel e companhias, não é por aí, certo? Sim. Mas vê bem a mudança de paradigma em relação ao que significa apresentar-me bem. Apresentar bem, como eu me lembro em criança, era ter a roupa bem passada a ferro. Portanto, tudo ali nos trinques, sem uma nova, sem nada poído, ou seja, com o tecido desgastado, os botões direitinhos e tudo isso, ou seja, tinha muito mais a ver com a peça estar intacta, bem cuidada, perfumada e tudo isso, e alvejada, por isso é que se via as pessoas a pôr as camisas brancas a corar ao sol, lembras-te? Que era para o sol tirar qualquer amarelo. Então tu vias uma pessoa que estivesse bem vestida, não interessa o preço da roupa, mas que notasse, tipo, esta pessoa cuida de si, está tudo bem passado a ferro, não está tudo engelhado, percebes? Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, na cabeça das pessoas, o estar bem apresentado é andar com uma t-shirt nem que esteja completamente toda amassada, portanto que veio do estendal de secar para vestir direto, nem passou pelo ferro, mas que diga Chanel, por exemplo. Percebes a mudança? E eu ainda sou muito do tempo do clássico, ou seja, para mim uma pessoa bem apresentada, eu noto muito isso. Luís, mas nós sabemos que isso não é chique, nem isso é estar bem apresentado. Espera, mas deixa-me agora... Só a pessoa que anda enganada. Mas lá está. Ver pessoas. Porque uma coisa é tu teres roupa cara e não ser chique. E teres roupa básica, económica, digamos assim, e conseguir ser chique. Tu é que fazes a roupa. Eu costumo dizer muitas vezes, tens uma pessoa que não é elegante e tu sabes o que eu vou dizer. É verdade. Vês uma pessoa elegante e diz assim, tu até dizes que pinta, não é? Portanto, que é tipo que tem classe com fato da Zara, custa 100 euros, por exemplo, um fato da Zara de 100 euros e a pessoa tem classe. E vês uma pessoa com fato da Armani de 1500 e diz assim, que brega. Ou seja, não é peça, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a marca que os faz mais elegantes ou menos. Pois não. São eles que fazem isso. Eu lembro-me da Glória Khalil, que é uma consultora de moda brasileira, que dizia muitas vezes o ser chique, não é? O saber ser chique é a maneira como tu te posicionas, a maneira da tua linguagem não verbal, como te sentas, como gesticulas com as mãos e tudo isso. Não é a roupa que te faz alguma coisa. Exatamente. Tu podes estar vestido com uma roupa de 15 mil euros. E tu olhas e dizes assim, meu Deus, que brega, que coisa mais corriqueira, não tem nada de especial, por mais que estejas com roupa de marca. E eu vejo, há uma das coisas que nesta questão da classe e nesta questão da distinção, sem dar cabo do bolso, portanto, isto estamos a falar, tem a ver com os princípios da pessoa. Exatamente. Tu vês a pessoa até muito bem vestida, mas, por exemplo, sapatos sujos. Pá, são coisas mínimas... Mas nos pequenos detalhes é que tu vês a preocupação que a pessoa tem em ter classe ou não ter classe. Compreendes?
Então não te adianta teres umas sapatilhas da Guess, umas sapatilhas da Under Armour, por exemplo, que custam 200 euros ou qualquer coisa do género, quando no fundo, e tudo bem, quando no fundo o teu orçamento só te permite comprar na Decathlon. Mas não tem mal nenhum, não és menos pessoa por isso. Não quer dizer que não ambiciones aquelas sapatilhas de 200 ou 400 euros. Eu vejo estes miúdos novos agora, especialmente adolescentes, com quase um verdadeiro fenómeno, uma explosão de consumo das Nike Air Jordan, que são sapatilhas caras, e que os pais andam ali, muitas vezes com a corda no pescoço, para que os filhos andem com as marcas. Eu acho que nós temos, e depois criamos esse verdadeiro problema. Estamos a dar aos filhos a ideia de que, ok, nós não podemos, mas para que tu não fiques mal perante os outros, vamos-te dar. E o filho vai ter esses mesmos hábitos enquanto adulto. Portanto, nunca se interrompe o ciclo. E sabes, nós falamos já sobre esta questão da individualidade e a importância de seres fiel aos teus princípios. E eu pergunto, porquê é que as pessoas continuam a gastar aquilo que não têm para agradar quem não lhes interessa nada e que também essas pessoas nem sequer têm interesse nelas? Percebes? É essa parte que eu acho que as pessoas estão quase como se fosse numa embriaguez constante. Não, eu tenho que me vestir bem para mostrar aos outros, etc. Mas os outros são preocupados contigo. Os outros são preocupados com os problemas deles. Cada um tem os seus. Então acho que assumires a tua individualidade e muitas vezes dizes, não, eu não tenho capacidade para manter este estilo de vida. Mas pois, é verdade. Pá, damos um passo atrás. É isso no fundo que é o mote deste episódio. Nós os dois, por exemplo, somos um bocado diferentes. Tu és mais cuidadoso na maneira como te apresentas. Por exemplo, até neste momento, pronto, estás com os calções de praia, quer dizer, não é de praia, é de ir para a praia. Não, na rua. Estes são de treino. Os calções são de treino. Sim, porque vou treinar daqui para um bocado. Pronto, mas tu em casa andas, se for preciso ir à rua, naquela hora tu vais. Não preciso me trocar. Não precisas de fazer nada, não é? Eu às vezes nem tanto. Não é? E mesmo na apresentação para sair e não sei o quê, tu és muito mais cuidadoso. A palavra é essa. Não és? Mais cuidadoso que eu? Eu sou um bocado mais... Eu sou mais detalhista. És detalhista, pronto. Eu não ligo tanto a isso. Eu não ligo mesmo a isso. Eu acho que no podcast acho que ainda não falamos sobre isso. Eu tenho que vestir aquilo que gosto, mesmo que até tu me digas, tu às vezes até me dizes assim, olha, isso não te fica muito bem. Mas é assim que eu me sinto bem, é assim que tem que ser. Okay. Acabou. Ponto final. Mas pensa agora comigo. Mas quando tu vais para um sítio onde a tua aparência e a forma como te vestes importa, já não pensas duas vezes? Ui, tudo bem, mas eu tudo o que tenho, em princípio eu posso levar, porque eu gosto de tudo. Vamos agora fazer aqui a distinção entre duas coisas. Uma coisa é eu gostar, outra coisa é favorecer-me e me assentar bem. Que eu leve um acessório ou uma coisa diferente, ou aí tudo, um blazer, um lenço, ou uma coisa qualquer, diferente, na mesma peça. Vamos falar da mesma peça. Tudo bem, mas eu as peças que tenho vou para qualquer lado com elas. Sinto-me bem com elas, tanto numa festa chique como num jantar. Aliás, até há uma coisa, posso falar abertamente. Então não podes. Certo? Claro, podes. É para isso que serve este podcast. Há uma coisa interessantíssima que é recorrente na Maria José e em mim, que é as pessoas às vezes elogiarem aquilo que nós vestimos. Sim. Eu não sei onde é que vocês vão buscar estas roupas. É o panda. Não tem dado certo ultimamente. O panda não tem dado muito certo. As cores. Ok. Sim, nós tentamos sempre coordenar as cores. Nem sempre dá Vamos certo. imaginar que eu vou com uma camisa vermelha, a Zé vai com umas sapatilhas vermelhas ou com uma calça vermelha. Pronto. E os pequenos detalhes. Por exemplo, eu vou de preto e branco, ela vai de branco e preto. Exato. Pronto. E são pequenas coisas. Mas a maior parte das pessoas que nos vê, independentemente dessa coordenação na parte das cores ou não, diz assim, eu não sei onde é que tu vais arranjar essas saias, esses vestidos verdade, e etc. Sempre foi assim. E a Zé é uma pessoa que, lá está, vê, gosta. Não me importa. Custe 5 ou custe 1000. Não dava 1000. Não, mas estou eu a dizer, portanto, tu se gostares da peça... Sim, mas não vou assim. Não é pela marca que tu vais. Não, eu tenho limite. Atenção que eu tenho um limite. Tens educação financeira, Zé. Tu sabes até onde é que podes ir. Jamais daria 500 euros ou 300 euros por uma t-shirt ou... Não dou, isso eu não dou. Nunca dei, nem daria.
Lá está, não valorizas É evidente, ou não reconheces valor nesse tipo de peça, mas se calhar, se for para dar, vamos agora chutar, se for para dar, quando sentes essa necessidade de 3.000 ou 4.000 euros por uma carteira da Hermès, já dás. Ou 10.000, porque se calhar aí tu valorizas a peça. Não sei. É o que eu vejo muitas pessoas. Não, 3.000 não há. Só de 10.000 para cima. Sim, mas estou-te a dar um exemplo. Não sei se dá. Quem diz Hermès, eu nem Tinha ando que por ganhar dentro de muitos preços. milhões por mês para dar Lá esse está, dinheiro. são as tais prioridades. Pois, tinha que ser uma Gio, uma mulher de Ronaldo, assim, uma mulher a ganhar muito dinheiro, que ela ganha muito dinheiro, não é dele, ela ganha muito dinheiro. Mas mesmo ela e mesmo eles, certo? E depois oferecem essas carteiras. Ok, também. mas vê bem, não é porque tu ganhas muito que tens obrigatoriamente que consumir determinada linha de produtos. Não é. Uma das pessoas que eu considero mais simples em termos de apresentação e que é um dos homens mais ricos do mundo, é um grande investidor que ganha rios de dinheiro. Eu já dei este exemplo aqui, que continua a morar na mesma casa Tá que bem, comprou. mas eu, por exemplo, não concordo com isso. Zé, é a Tu escolha admiras, dele. mas eu não admiro. Zé, mas não tens que concordar. Quem tem que concordar é a família dele. Ok, tudo bem, mas... Certo? O Warren Buffett é uma pessoa que tem, obviamente, os seus jatos por uma questão de comodidade e de praticidade e de eficiência nos seus tempos. Se calhar, por certo? causa dos negócios. Mas tu olhas para ele, a apresentação dele, ele pode estar vestido com um fato de $50.000, não é por aí. Mas tu não vês isso, porque é uma pessoa super simples. E, no entanto, é um dos homens mais ricos do mundo. Vê outra pessoa, que é neste momento o homem mais rico do mundo. Olha para o Elon Musk e vê se vês ali classe ou pinta. Não vês. É uma pessoa que veste aquilo que gosta e está-se pouco preocupando com o que os outros pensam. E tu já reparaste isso? Quanto as pessoas são verdadeiramente ricas, elas não estão minimamente preocupadas com aquilo que os outros pensam e podem ou não usar as marcas. Eu não sou rica e penso assim. Mas não és rica, depende da perspectiva. Não sou milionária assim como eles, quer dizer. Pronto. Bilionária ou sei lá o quê, mais. Mas também penso assim, e quero lá saber que gostem, que não gostem. Eu gosto, sinto-me bem, tá bom. Zé, eu dou-te um exemplo muito prático. Tu sabes que eu sou consumidor neste momento, por exemplo, camisas, a tendência é ir sempre ao mesmo sítio agora. Quando eu penso que quero comprar uma camisa, vou procurar primeiro naquela marca. É uma marca que nem tem loja física, sequer. E quando as pessoas olham para as camisas, dizem, camisas giras, eu não sei onde é que tu vais arranjar essas camisas. Na cabeça das pessoas, elas presumem que são camisas de 300 euros, 400 euros. Sei lá, pois. Certo? Em primeiro lugar, porque são diferentes. Até devem pensar que são Gucci ou que são de marca assim. Sim, porque pelo logotipo nem se consegue perceber. Pois, pronto, tem um bordado, mas ninguém sabe o que é pois, aquilo. Claro. Além de não serem nada desse preço, nada, é que nem se aproxima sequer, é uma fração desse preço. Eu uso porque gosto e porque encontro ali uma diferença, ou seja, não é a mesma coisa que eu encontro em todas as lojas. Pois, exato. Não é que seja importante para mim, Zé, porque pode ser uma peça que toda a gente usa, se gostar para mim, eu uso na mesma. Eu não tenho que ser diferente, mas é aquilo que se ajusta aos meus gostos e ajusta-se também ao meu orçamento. Não é porque eu, se calhar perante os olhos dos outros, que não tenho muito que fazer contas, que eu não compro nos saldos, por exemplo. Ainda agora, por exemplo, tu sabes que eu fiz uma encomenda agora muito recente. Aliás, até fui trocar uma das peças hoje, que era grande. Zé, eu faço... nós fazemos economias doidas comprando com inteligência. Exatamente. E se calhar não precisávamos de o fazer, mas como nós temos objetivos, não é porque nós... E nós não somos... é só isso, é a tal educação financeira que estamos habituados. Zé, o que é que eu tenho aqui? Nós estamos a gravar no escritório, certo? Eu tenho aqui 2 quadros de lousa ao meu lado. Exato. Um tem a ver com metas profissionais e outro são as coisas que a gente quer comprar para a família. Ainda esta semana tivemos prestes... Foi ontem ou anteontem? Ontem. Sim, ontem. Ainda ontem, nós tivemos para fazer uma encomenda de uma coisa que precisamos cá para casa, de valor elevado, e que queremos, e por acaso a transação não deu certo. Exatamente. Houve um problema qualquer. Por 2 vezes. Portanto, nós inserimos os dados do cartão e Exatamente. etc. E por algum motivo deu erro no site. Exato. Não era problema de falta de plafond nem nada do género, pelo contrário. Mas deu erro. E como nós atentamos aos sinais do universo, dissemos, se à segunda não deu certo, é porque não tem que ser agora. Exatamente. Nada me garante que daqui a um mês que aquilo não esteja com uma promoção de 30% ou 40%. É por pois, nós continuamos a querer a mesma coisa. Exatamente. Mas tudo é planeado. Mas não fizemos, desistimos.
Exatamente. Até não sabemos quando. Até porque não precisamos mesmo, não é uma Exato. coisa... Portanto, estamos servidos nesse Mas por aspecto. acaso foi engraçado. Mas temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Certo? Já tivemos aqui coisas que já foram realizadas. Já arriscadas. Portanto, já foram apagadas. Pois. Mas não é por isso que nós não temos este planeamento. Exatamente. Nós temos os nossos objetivos principais, que é fazer com que os nossos investimentos estejam em dia, que as coisas estejam a prosperar, mas não é porque podemos, só porque podemos, não, agora vamos estourar. Eu dou muitas vezes este exemplo. Quando eu compro uma coisa, o não comprar por impulso. Tu és muito mais de comprar por impulso do que eu. Sou. Eu sou a pessoa que gosta de ver. Tu não és uma pessoa de compra por impulso. Muito raro, Zé. Tem que ser uma coisa mesmo que me apaixone. Não tenho essa Isto ideia. porquê? Porque eu, comprando uma coisa, eu estou a assumir uma responsabilidade de estar a tirar do meu capital ou do nosso capital e estar a canalizar para ali, certo? Então eu gosto de ver as avaliações, ver os prós e contras, pessoas que já são usuários perguntam, olha, estás a gostar de ser proprietário deste tipo de produto? O que é que tu achas que são os benefícios e as partes menos boas e tudo isso, para eu próprio ver se consigo conviver bem com isso. Muito dificilmente eu me arrependo de uma compra que faço. Porquê? Porque é uma compra que é refletida. Pois. Tudo isto que nós temos aqui neste quadro, já pesquisamos exaustivamente sobre isso, para dizer, ok, portanto estamos a falar de coisas de valor elevado, não é uma coisa de 100 euros, certo? Claro. Eu tenho que saber se aquilo realmente se preenche as necessidades ou os requisitos que eu quero, certo? Muitas pessoas compram por impulso e depois arrependem-se, já estou arrependido de ter comprado isso. E isto acontece muitas vezes com os carros, voltando à situação dos carros importados. Nos dias de hoje, e são conselhos que eu dou sempre aos meus mentorados, amigo, amiga, pense comigo. O problema não é comprar o Audi, o Mercedes, o BMW ou o Jaguar. Pois. O problema é mantê-lo. Porque uma pessoa que tenha hoje em dia, por exemplo, dinheiro para comprar um Audi A5, vamos imaginar, há 3 ou 4 anos atrás, tem dinheiro para comprar um Maserati. O valor é o mesmo. Não é o Maserati de há 3 ou 4 anos, mas é o Maserati de há 8 ou 9. Pois. Só que a diferença é que se fores num Audi A5, por exemplo, pagares por 2 discos de travões e as pastilhas e etc, um kit de travagem... Olha, podes dar o exemplo de 2 amortecedores 900 euros. É quanto custa? Por exemplo, para um Audi A3, 2 amortecedores, 900 euros. Eu pessoalmente não acho caro. Não? Não acho caro. Porque se calhar, se for ajustada à realidade que nós vivemos no Brasil, os 2 amortecedores para o nosso Nissan eram hoje, no dinheiro de hoje, se calhar eram mais ou menos a mesma coisa. Estás a ver? Portanto, eu não acho caro tendo essa percepção. Pois. Mas se eu for dizer que 2 amortecedores para o Maserati que custou o mesmo que o Audi A3 novo, certo? Pois. Se eu for dizer que esses 900 euros não são 900 euros, são 6.000, a pessoa já pensa 2 vezes. Pois já. E o que é que se vê? É muitas pessoas com esse fogo, tipo, é importado da Alemanha, isso custa 20 e tal mil euros ou 30 mil euros, tudo muito bem. Em primeiro lugar, quando já vem a esse valor, já tem muitos quilómetros. Exato. Significa que vai começar a dar problemas. Exatamente. Um kit de distribuição, essas coisas todas. Foi por isso que se quiseram ver ali Brasil. Sim, mas também porque os alemães têm muito essa coisa. Chega ao fim de X anos, já não querem o carro. Tenham os quilómetros que tiver. Às vezes arranjas carros com 30 ou 40 mil quilómetros com 5 anos. Percebes? Às vezes até pelas empresas. Porque têm benefícios fiscais de estar a renovar sempre constantemente os carros. Mas o problema depois está o manter, o sustentar. Zé, um exemplo que eu acredito que já dei também aqui no podcast. De ter uma família, os pais de uns amigos, não é? Que toda a gente dizia, vamos para a casa de fulano, tem uma casa espetacular. Uma moradia top. Uma coisa assim. Toda a high-tech, toda a XPTO. Isto nos anos 90, já nessa altura, chegavas à hora do lanche, não havia nada. Nem umas bolachas. Não havia nada. Os armários todos vazios. Mas tudo com a louça da Vista Alegre. Ou seja, a casa era uma casa que era para mostrar aos outros, mas depois a parte funcional, as coisas que eram necessárias para o dia-a-dia, não havia. Tu dizes-me assim, são escolhas? Tudo bem, mas eu pergunto, que vida de qualidade as pessoas podem ter quando não têm sequer uma comida em cima da mesa, uma mesa farta? Nem sei comentar isso. Eu acho que neste momento, e porque possivelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir neste momento estão a passar férias
a gastar um valor acima das suas possibilidades, e atenção, isto não tem como objetivo este episódio atacar ninguém, mas sim abrir-vos os olhos. É uma ajuda. Porque se vocês continuarem a cometer os mesmos erros, continuarão a ter os mesmos problemas. A intenção é sempre ajudar, nunca é atacar. Então pensem comigo, ou pensem connosco. Se vocês sentem que a vossa vida está estagnada, ou que estão a regredir, tenham a coragem de dar um passo atrás. Vocês não precisam dar com um megafone a anunciar a toda a gente: atenção que nós deixamos de ter subscrições da Netflix e da Disney Plus. Cortem em tudo aquilo que é supérfluo e foquem-se nas coisas que são primordiais para terem qualidade de vida. E a qualidade de vida não é andarem com marcas, não é andarem a ostentar, não é nada disso. Qualidade de vida é vocês, durante 24 horas por dia, poderem ter uma alimentação para terem energia ao longo do dia, descansarem sossegadinhos, pousarem a cabeça na almofada com a consciência tranquila, que não devem a cão e a gato, como se costuma dizer, certo? Isso é que é qualidade de vida. E a partir daí, fazer escolhas diferentes e começar aos poucos a crescer. O prosperar, que toda a gente fala, não é o objetivo final. Prosperar é todos os dias ir crescendo um bocadinho. Zé, é tudo uma questão de gestão. Falamos disso já inúmeras vezes. A questão da programação. A questão de tu teres uma agenda. Um conselho que eu dei para um cliente meu, e nós já falamos sobre isto num episódio sobre as despesas e etc. O tu teres tipo reuniões todos os meses com o teu parceiro ou com a tua parceira e fazerem um balanço, como se fosse uma empresa. Quanto é que entrou, quanto é que saiu, onde é que nós gastamos que não deveríamos, onde é que nós podemos ter gasto mais que traria mais qualidade de vida. Isto são conversas necessárias, mesmo que sejam chatas. Lá mais uma conversa sobre dinheiro. Amigos, sem dinheiro não se consegue nada. Agora, nós temos é que, se alguém diz assim, nós gostávamos muito de fazer umas férias às Maldivas, já sabemos que menos 5.000 euros não podemos contar para uma semana. São 2.200, 2.300 euros. Eu não dava. Uma semana não dava esse dinheiro. 2 dava, uma não. Zé, pensa comigo. O valor é esse. Quem quer, quem não quer, não quer. Eu não quero. Eu não queria. Mas que está aí? Por acaso já esteve viagens... Não, por esse preço não me convidas. Não interessa. Mas não é pela questão do preço, é questão do planeamento. Na semana, 2.500 euros cada um? Cada um? E não estamos a falar sequer dos bangalôs em cima d'água. Aí é mais caro. Pronto, mas para aí já quem quer... estás a ver? Mas aí é mais caro, são 3.000 por pessoa já. Estás a ver? Então não é o destino. Pois tudo uma questão de planeamento. Tu dizes assim: vamos hoje decidir que queremos fazer umas férias às Maldivas. E é uma questão de qualidade também. Como é que nós fazemos? Começamos a fazer pequenas poupanças dentro da nossa conta. E começamos a juntar. Exatamente. Significa que nós não podemos dizer assim: vamos fazer esse gasto ou este investimento. Ok, podemos fazê-lo, mas isso vai descoordenar tudo aquilo que nós temos de planos. Então, nós muitas vezes temos os tais mielheiros. Eu já dei este exemplo muitas vezes. Ter os porquinhos mielheiros. Um para isto, um para aquilo. Aliás, do que está aqui nesta lista, nós temos 3 porquinhos mielheiros para coisas que estão aqui na lista. Eu quero umas férias, não sei se estão aí. Bora. Zé, já chegamos à conclusão que foi substituído pelas Maldivas. Porque bora, por pessoa já vai para 6.000 euros. Estás a ver? Se tens a mesma experiência, demos esse exemplo, se tens a mesma experiência que nas Maldivas, só a localização geográfica que é outra, o clima é o mesmo, a transparência das águas é a mesma, os resorts são muito semelhantes, para que neste momento vais para Bora, quando podes ir para as Maldivas, e se calhar ir 2 vezes às Maldivas pelo mesmo preço? Não, nenhuma nem outra, é muito caro isso. Entendeste? Zé, é caro. Uma semana, eu sou feliz uma semana noutro sítio qualquer, não preciso gastar 2.500 euros sozinha numa semana. Depende. Se for uma coisa que tu gostes e que tenhas capacidade para isso e haja planeamento, tinha que ser uma experiência. Então, para uma experiência. Mas por que não, Zé? Tudo bem, assim, mesmo uma experiência. Agora, se me disseres assim... Apanhar sol e mar, isso eu apanho aqui, à porta. Ainda ontem estávamos a falar sobre isso. É gelada, mas pronto, isso... Não tem estado gelada, por acaso. Até nem tem estado assim tão mal. Nós ontem falamos sobre isso. Estávamos a falar da questão de férias, e mais uma vez este ano optamos por fazer os festivais,
porque não é tão económico como as pessoas imaginam. Não, pois não. Só quem anda neles é que sabe. É que sabe. E nós quando vamos para os dias todos, portanto, aí é o pacote completo. E já estamos ansiosos que saiam os bilhetes para, para as próximas edições do ano. E eu estou com uma pena de não ter sabido dos Simple Minds. Foi esta semana. Ai, pois. Que pena que eu tive de não saber. Nós também andamos com tanta coisa a acontecer que... Mas gostava muito e já vi partes do show que a nossa amiga foi, a Mancilha, e foi um estrondo. Zé, outras oportunidades para nós virão. Conhecemos as músicas, não é? Sim. Pronto. Mas isto tudo para chegar a uma conclusão. Nós damos esse exemplo. Férias para a frente e para trás. E eu muitas vezes dizia assim, Zé, independentemente de nós neste momento não estarmos a planear fazer férias, as de verão, convencionais, no sentido tradicional, portanto, vir 15 dias para qualquer lado, tu já viste o privilégio do que é saís à porta de casa e teres as férias à porta de casa, que os outros vêm de Luxemburgo, da Suíça, de França, passar férias e alugar casa aqui. E alugar casa aqui. E tu moras no sítio de férias o ano todo. É verdade. Que era o que aconteceu no Ceará. E que era o que aconteceu sempre. Aliás, exatamente. Antes do Ceará também era igual. Desde que nós estamos juntos, nós sempre tivemos escolhas em termos de residência em sítios de férias. De férias, sim. E portanto, isso já para nós já é uma liberdade de nós podemos... Já aconteceu várias vezes. Agora vai terminar a época balnear em setembro, certo? E nós gozamos de férias excepcionais aqui até a primeira quinzena de outubro, fazer praia e tudo isso. Sempre. Até já fizemos em janeiro. Em janeiro. E praias com dias sem ninguém, ainda por cima. Portanto, quase desertas. É umas Maldivas, digamos assim, locais, certo? Portanto, isto tudo para dizer que há escolhas que nós podemos fazer ao longo do ano que já por si podem nos dar a experiência daquilo que a gente busca. Nós temos é que ter uma perspectiva diferente da forma como olhamos a nossa vida. Muita gente nos questiona, já muitas vezes as pessoas nos fizeram essa pergunta: porque é que nós não temos outro carro? Outro tipo de carro? Ninguém sabe se o carro é nosso ou se não é nosso, mas já fomos explícitos e anunciamos a quem nos perguntou: este carro é um carro alugado, porque o carro para nós é uma despesa, não é um investimento, porque não nos dá dinheiro a ganhar. Se calhar agora até já há algumas situações em que pode dar, mas enquanto não for um investimento nós não vamos mudar. Provavelmente quando mudarmos, se isso fizer sentido, se calhar já vai ser para um determinado tipo de carro diferente. Porquê? Porque se encaixa dentro daquilo que são as nossas preferências, temos plena consciência de quanto é que fica manter um carro daqueles, porque já o tivemos e na altura acabamos por vender, não fazia sentido para nós manter precisamente pela questão das despesas, mas para nós não nos sentimos inferiores por termos um carro, digamos assim, convencional, um familiar habitual, vamos dizer assim, ou seja, um carro que não seja de uma gama alta. Aprecias carros de gama alta? Aprecio. Se neste momento faria diferença na minha vida? Não, Zé. Entre ter um Mercedes, ou ter um Audi, ou ter um BMW e ter um Seat, que é o carro que nós temos neste momento, o carro é seguro, o carro é estável, é extremamente económico, não tem que me chatear com nada, paga aquela prestação, não tem que me chatear ao fim do mês, portanto para já encaixa-se naquilo que é o nosso planeamento. Mas agora, será que toda a gente tem esta força para não estar sujeita à opinião alheia sobre ter um carro alugado ou não ter um carro alugado? Mas ninguém precisa de saber se o carro dessa pessoa é alugado ou não. Nós estamos a dizer porque não nos importamos e... Isso para nós não é vergonha nenhuma. Não é vergonha. E é um exemplo que estamos a dar, a ajudar as pessoas Sim. que queiram poupar e que queiram dormir sossegadas, que é o nosso caso, pelo menos o meu. Sim. Sei que se amanhã eu acordar, o carro estiver avariado, tenho outra à porta. Exatamente. E que ele vai para compor e eu não tenho que pagar nada. Portanto, isso para mim é um alívio terrível. Não há seguros, não há... Sim. Não, mas não somos nós. Não somos nós. Não tem nada a ver connosco. Paga-se X, acabou. Pronto. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer uma coisa dessas, absolutamente. Agora, há pessoas que... Mas as pessoas não precisam andar com uma campainha a dizer que o carro é alugado. Exatamente. E conforme nós temos um Seat que foi novo, 0 km, etc, etc, e um carro até do ano, na altura, foi um carro muito bonito, e é bonito, as pessoas podem fazer o mesmo, mas com um Mercedes, ou com um BM, ou com um carro de alta cilindrada, pagam mais por mês. E o carro continua emprestado e eles não têm esses ónus mensais, ou anuais, ou impostos, ou...
Não tem nada. É assim, pelas contas que nós fizemos, até dando aqui um exemplo prático de pesquisa que nós já fizemos. Exatamente. Nós fizemos, mas não vais falar da mesma coisa que eu estou a querer dizer. Portanto, nós fizemos a comparação entre a aquisição De um carro. de gama alta, portanto, e todos os custos inerentes durante 5 anos, foi esse cálculo que a gente fez, e quanto é que ficaria um aluguer de um carro de gama inferior, novo. E ficou mais barato, mas não era isso que eu ia dizer. Então. Tu estavas a dizer que a pessoa também podia alugar um BM, ou um Audi, ou o que fosse, portanto um carro de alta cilindrada, aí já não compensa. O renting já não compensa. Fazendo as contas, o valor da prestação aumenta não proporcionalmente ao valor do carro. Vamos imaginar, com o dobro já compravas um carro, em termos de valor comercial. Está bem, mas fica com as despesas nas costas todas. Mesmo com as despesas fica mais económico. E as peças, Luís? Num carro desses? Tens seguros que cobrem isso. O seguro que cobre tudo. Ok. Mesmo, olha, por exemplo, até posso dizer esse valor porque sei de conhecimento, com conhecimento de causa. Para um Maserati, com o seguro com mais coberturas que existe, 1.300 euros ao ano. Não acho nada absurdo. Não é absurdo. Certo? Não. E obviamente também tem a ver com andares no mercado a ver as melhores seguradoras, que te oferecem melhores condições, e também tens mais seguros naquela companhia que também te dá... Mas aposto que aí não está incluído o roubo e o incêndio. Desse seguro. Tudo. Aliás, tu sabes que uma pessoa do nosso convívio teve um acidente com um Maserati, que não teve nada aparentemente, de reparação foram 30 e tal mil euros, e foi tudo pago pelo seguro. Okay. Tudo, e esse mesmo seguro de 1.300 euros. Portanto, não é por aí. Não. As pessoas às vezes não têm noção. Portanto, cada caso é um caso, pois. Mas para carros mais convencionais, os citadinos, os familiares, as pequenas monovolumes, os SUVs e etc., os crossovers e etc., compensa o renting ainda em muitas situações, para a maior parte das famílias. E depois é assim, Zé, dependendo de onde tu moras... Nós não tivemos que dar nada de entrada para nada. Pois. Dependendo da cidade onde tu moras, por exemplo, se tu moras na cidade do Porto Cidade, Baixa ou qualquer coisa do género, até não compensa teres carro sequer. A não ser teres um carro qualquer para o fim de semana ou alguma deslocação que precises fazer, porque a quantidade de transporte, há tanta acessibilidade de transporte. Tens o metro, tens os autocarros, tens os comboios, tens tudo. Pois, exato. Que não, pela questão às vezes de estacionamento e tudo isso, não compensa. Portanto, a questão da mobilidade urbana, neste momento, é tão vasta nas grandes cidades, que às vezes não compensa para uma família ter esses ónus. Às vezes para ter o carro estacionado na garagem. Pois. Percebes? E depois também existe isso. Eu lembro-me disso. Se calhar agora já não acontece com tanta frequência, que é ter o carro dos domingos. Existe isso, e nós temos uma pessoa bem conhecida, para não dizer mais. Que tem o carro dos domingos na garagem, e que podia ter vendido, ou já o podia ter vendido, okay, tem anos e anos e anos, não é? E não vende porque é um Mercedes. E pronto, porque de vez em quando quer andar de Mercedes. E o carro do uso diário é um carro semelhante ao nosso. Da mesma linha. Exatamente. Pronto, portanto, é assim. E o carro está a desvalorizar, que é isso que eu digo, não é? Essa pessoa especificamente, se calhar até se pode dar ao luxo de não fazê-lo. E pode, mas não quer. Não, quero dizer, pode-se dar ao luxo de não vender. Sim. Isso é uma escolha consciente, porque a pessoa também tem noção das suas finanças. Estás a entender? Pois. O que eu quero dizer com isto é, se nós formos a pensar, se vocês estiverem numa vida onde está tudo bem, está tudo equilibrado, conseguem cumprir com as vossas responsabilidades, tudo ok. Tudo show de bola, como dizem no Brasil. Tudo jóia. Mas se vocês estão num ritmo frenético para conseguirem cumprir com as vossas obrigações, significa que vocês muito dificilmente estão num patamar que seja compatível com a vossa realidade. Vocês estão a viver acima. Significa, porém, que vocês dizem assim, não, mas eu nunca posso ambicionar coisas boas, coisas melhores. Não, nada disso. Mas temos que saber encaixar as peças no puzzle correto. Senão as peças não encaixam. O que acontece com muitas pessoas, lá está, é que elas já querem estar 5 passos à frente e quando não estão. Ou seja, elas já querem estar com um estilo de vida proporcional a elas daqui a 5 ou 10 anos, se tudo correr bem, e já estão a vivê-lo hoje e a pagar as contas hoje. E o facto de o fazerem, nunca vou conseguir chegar ao destino que elas estão a tentar alcançar. E é isso que eu acho que as pessoas não têm consciência. Quando nós falamos de viver no presente, como se já o futuro que a gente quer já estivesse manifestado, estamos a falar no sentido energético. Pensamentos, palavras e ações. Atitudes.
Não estamos a falar de repente eu começo a gastar a torto e a direito, como se costuma dizer, como se eu já fosse milionário. Ser milionário é muito diferente de querer aparentar ser milionário. E, aliás, há uma pessoa, pode ser criticável ou não, eu acho que nas ideias base de educação financeira ele tem ideias fantásticas, que é o Tiago Negro. Ele diz muitas vezes, a diferença entre ser rico ou querer aparentar ser rico e ser efetivamente rico é que o rico tem coragem para tomar essas decisões difíceis e não está minimamente preocupado, porque ele tem um plano dele para atingir aquilo que ele quer financeiramente. Enquanto a maior parte das pessoas está tão preocupada em aparentar alguma coisa que nunca vai conseguir cumprir com plano nenhum. E chegar lá. Portanto, conversem e se muita gente estiver de férias na praia, conversem com os vossos companheiros ou companheiras. Tentem chegar à conclusão de que não é vergonha nenhuma às vezes dar um passo atrás, muito pelo contrário. Às vezes dar um passo atrás é tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida andar para a frente uma vez por todas. Porque eu costumo dizer, eu conheço pessoas que estão há 5 ou 10 anos que não saem do sítio, trabalham como loucos, não descansam, têm até a saúde bastante deteriorada, com esta coisa de eu tenho que pagar contas, sem perceber que às vezes pequenas mudanças nas suas escolhas de consumo ou hábitos de consumo mensais poderiam trazer ali o alívio que elas precisam para dizer assim, ok, agora já tenho como começar a construir. Porque é o exemplo que eu costumo dar. Nós podemos ter o melhor barco do mundo, mas se estiver cheio de furos, entra água. Eu prefiro ter um barco mais pequenino e intacto e que navegue, não tenha que estar sempre com os baldes a tirar água para fora, do que ter um iate que o motor não funciona, está todo cheio de furos, todo enferrujado E não dá para ir à pesca. e não dá para ir à pesca. E qualquer dia afunda. E muitas bancarrotas ou muitas insolvências que nós vemos, até pessoais, têm a ver com hábitos de consumo errados. Sejam autênticos, sejam fiéis àquilo que são as vossas escolhas, independentemente daquilo que é a percepção dos outros sobre vocês mesmos, porque isso também tem a ver com tu teres, no episódio que tu não participaste a semana passada, eu falava sobre a pessoa mais importante da nossa vida, devemos ser nós. E eu disse claramente que tu não eras a pessoa mais importante da minha vida. E que eu também não devo ser a pessoa mais importante da tua vida. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida porque se eu não for, eu não te posso proporcionar nada. Eu não te posso dar aquilo que eu não tenho para mim. E vice-versa. Isto passa muito por estas questões. Se eu sou a pessoa mais importante da minha vida, a minha paz de espírito é uma coisa que não tem preço. Já me disseste várias vezes que eu era a pessoa mais importante da tua vida. Mudei, Zé. Aprendi. É a sabedoria da vida. Mas já me disseste várias vezes. Já. No passado já te disse várias vezes. Na minha lista de prioridades, tu estás no topo, estás lá em cima, juntamente com família, etc. Mas no número 1 sou eu. E aliás, eu acho que esse conhecimento, e isso de eu te dizer que és a pessoa mais importante da minha vida, provavelmente é anterior a 2017. Não é isso. É que tu dizes isso porque já sabes que eu sei que a pessoa mais importante da tua vida és tu. Não, mas vou-te dar aqui a cronologia do porquê dessa mudança de prioridade no meu sistema de prioridades. Tu sabes o que é que aconteceu em 2017? Sabes? Sei. Aí quem é que eram as pessoas mais importantes da minha vida? Possivelmente eras tu e todas as pessoas procuravam a minha ajuda. Ok. E tu sabes o que aconteceu, que inclusive é tu própria, aliás, neste mês de agosto mesmo, está a fazer agora aniversário, tu disseste-me assim, ou paras a bem ou vais parar a mal. Vais acabar numa cama de hospital, certo? Certo. E eu de facto estava a priorizar as outras pessoas com esta coisa, não, eu tenho esta missão, eu tenho que me entregar aos outros, eu nasci para isto, eu tenho que agarrei a minha vocação e estava-me a prejudicar a mim. Hoje, mesmo para ti, como é que eu posso dar-te qualquer tipo de apoio numa coisa que tu precises, por mais importante que sejas na minha vida, se eu não for a pessoa mais importante e que está sempre a alimentar-se de tudo aquilo que é completo para ter a questão do transbordo? Eu falo muito do transbordo. Quando eu tenho em excesso, eu já posso dar-te. E não fico em déficit. Certo? Portanto, se, por exemplo, vamos imaginar que eu emocionalmente estou estável. Se eu estiver tão estável emocionalmente, eu posso te ajudar a ti a conquistar esse equilíbrio emocional. Mas se eu estiver instável emocionalmente, como é que eu te vou ajudar a ti? São dois malucos a tentar resolver um problema, quer dizer, ninguém se vai resolver. Estás a perceber? Mas eu também costumo dizer, primeiro eu e depois os outros. E isto não é, também. isto não é questão de egoísmo, é? Não é questão. Eu também não entendo dos outros que seja
uma questão de egoísmo, mas Não, primeiro é uma questão eu de e depois prioridades. os outros. Mas é que eu também durante muitos anos Pergunta agora. estava em último, Pois, exato. estava tudo à minha Lá frente. está, tu aprendeste com a vida. Depois aprendi. Quando tu pedes ajuda a alguém, tu normalmente pedes ajuda a uma pessoa com muitos recursos, ou seja, que é uma pessoa que também se prioriza a si mesma e aí tem para alguma coisa para oferecer, ou vais pedir a uma pessoa que já está manca, vamos dizer assim. Dificilmente vais pedir ajuda, no nosso caso, nós vamos pedir ajuda a uma pessoa que ela própria não tenha uma vida que seja exemplo para ninguém. Compreendes? Portanto, é exatamente a mesma coisa em relação a nós. Quem nos vem pedir ajuda, quando nós podemos ajudar, vem porque sabe que nós temos em excesso daquilo que a pessoa se calhar precisa, e não estamos a falar só na área financeira. Porquê? Porque nós nos priorizamos, porque senão não poderíamos jamais ajudar aquela pessoa. Exatamente. Estas pessoas que eu estou a dizer que vivem acima das suas possibilidades, ao contrário daquilo que elas imaginam, elas não se estão a priorizar elas mesmas. Elas estão a priorizar a opinião da sociedade sobre elas mesmas. E por isso é que continuam a fazer escolhas erradas. Aquela velha história. O vizinho comprou um carro novo, eu não consigo viver com isso. Eu tenho que comprar um carro novo também para não ficar atrás. Tenho um amigo meu que começou a frequentar determinado sítio porque até, como tu estavas a dizer, porque até é empresário e tem uma boa vida e tudo isso, não, eu não vou ficar atrás. Eu também vou começar a frequentar esse sítio. Não podendo. Então tu aí não és a prioridade máxima na tua vida. Os outros são a prioridade máxima porque tu deixas que as escolhas dos outros que ofusquem a tua visão sobre a tua própria vida. Então não façam isso. Coordenem, combinem, como eu costumo dizer, a cumplicidade entre casal é fundamental. Combinem entre vocês e tomem uma decisão. Pôr tudo no papelzinho, fazer as continhas todas e dizer o que é que nós precisamos de mudar para começarmos a tapar os buracos do nosso barco. Deixar de estarmos preocupados com a percepção dos outros em relação a nós mesmos e passar a dormirmos tranquilos, a ter um equilíbrio financeiro e depois a partir daí definir uma meta e começar a trabalhar nesse sentido. Eu quero isto. Começamos a fazer os porquinhos milheiros. Vamos começar a juntar para o futuro. Aí sim, vocês vão conseguir crescer, prosperar e não estar neste ciclo constante de querer parecer uma coisa que não são. Porque isto não vos leva a lado nenhum. E não se preocuparem com as opiniões alheias, porque isso realmente não vos faz crescer nem vos faz ir a lado nenhum. Zé, eu digo muitas vezes, quando a opinião dos outros pagar as minhas contas, então aí tem validade. Enquanto não pagar as minhas contas, eu não estou preocupado. Nós não podemos agradar a todas as pessoas, certo? E nunca vamos agradar. Sem dúvida, nunca vamos agradar. E portanto, nem o que veio à Terra agradou a todas as pessoas há 2024 anos atrás, portanto também nós não vamos agradar. Portanto, reconheçam isso, tenham a maturidade para poderem assumir e dar um passo atrás. É verdade. Dar um passo atrás é caminhar para a frente. E eu sei que isto é difícil, custa a engolir, mexe aqui no ego, no orgulho, etc. Mas é isso que vos vai permitir dar aqui um clique e um momento de transição na vossa vida. Então, relembro, 28 de setembro, já estava a adiantar 28 de setembro, sábado. Ela está por dentro da coisa. Um sábado, um dia que vai estar um dia muito bom e vai ser um dia, uma tarde, nem sequer é de manhã. Tarde e noite, sim. Aquilo tipo 1h30, 2h. 1h30 abrimos as por portas. ali. E a palestra começa às 2h30. E depois tipo 6h30, a maior parte já fica livre, já pode ir embora. Sim, depois só os VIP quem tiver compromissos, etc., já pode ir embora. E vai ser muito bom conversarmos, darmos um abraço, estarmos juntos. Não esqueçam a parte do... Eu ainda hoje estava a falar com alguém que vai à palestra. Estávamos a trocar assim umas ideias e depois eu disse, e não esqueça aquela parte do networking, que é super é o mais importante. E ele disse-me assim, networking é o quê, Maria José? Disse, olha, é muito simples. É aquela parte em que as pessoas, empresários, todos os que estão presentes estão na mesma vibe, porque se estão ali é porque querem estar, ninguém está ali que não queira estar, e então trocam impressões, fazem negócios, ficam com as moradas, ficam com os contactos, servem para poderem auxiliar-se mutuamente. Exatamente, e ajudar-se e trocar ideias e quem sabe o que é que não sai daí.
Mas é, Porque nós já vimos sair grandes coisas já vimos... das outras palestras que fizemos. Já vimos grandes negócios saírem e grandes parcerias de trabalho saírem dos eventos. Eu vejo que muita... E o Luís também era extremamente acanhado nos primeiros eventos que participou. Exatamente. Não metia conversa com desconhecidos. A Maria José já não é. Podem estar à vontade com a Maria José. A Maria José. E hoje eu compreendo que a rede que se cria de conhecimentos é muito importante. É importantíssima. E se nada acontece por acaso, então as pessoas que lá vão estar por um propósito. Exatamente. Então falem uns com os outros. Aliás, nós vamos dar margem de manobra, enquanto depois estamos na sessão de autógrafos e depois damos espaço. E eu possivelmente já vou estar com os VIP a fazer o mastermind. E ainda vocês, equipe, ainda vão estar ali a dinamizar entre as pessoas. Mas uma das coisas que eu vou reforçar bastante, inclusive durante a própria palestra, é... conheçam-se uns aos outros, apresentem-se uns aos outros, troquem contactos. Exatamente. E aliás, um dos e-mails que eu até já tenho preparado para enviar muito mais próximo do evento a quem já comprou o seu acesso, é precisamente: levem cartões de visita. Mas é uma coisa que já não se usa. Levem cartões de visita. Que digam o que é que vocês fazem, e um cartão de visita diferente. Quem vocês são, qual é a vossa área profissional e o que é que vocês podem ajudar os outros. O que é que vocês podem agregar. E se quiserem pôr também aquilo que vocês procuram, melhor ainda. Eu vou dar essa sugestão, cerca de um mês antes, é precisamente para as pessoas se prepararem e fazerem esse networking. É muito mais fácil tu dares um cartão de visita, certo? A pessoa lembrar-se e dizer assim: eu tenho aqui uma oportunidade, estou a precisar de alguma coisa. E alguém me disse que estava a oferecer essa coisa. Nestes eventos isso é brutal. Nós temos conhecido pessoas excepcionais nos eventos que temos participado. É verdade. E têm-se aberto portas incríveis. Portanto, relembro, a partir de hoje, portanto, se estão a ouvir na data da publicação do episódio, dia 1 de agosto, os valores agora passaram a 40 euros no Silver, a 60 euros no Gold e a 175 no VIP. VIP, abrimos novas vagas, mais 2 vagas. Portanto, se tiverem interesse no VIP, vão poder usufruir também de agora novas vagas, o mais rápido possível, porque depois já sabemos que é tudo limitado, e também já estamos com vagas limitadas no Gold. Ok? VIP ainda temos disponibilidade, portanto, não deixem para setembro. VIP não, Silver, que podias tu dizer. Silver, sim, Silver ainda há disponibilidade. Portanto, garantam a vossa vaga, façam parte deste dia, venham juntamente connosco fazer aqui o impossível acontecer, e eu acredito que vai ser um dia inesquecível para todos. Pois vai. Meus amigos, ficamos então por aqui esta semana, e este foi mais um Santos da Casa. Que não faz milagres. Fazem milagres. Já chega. Isso já há alguns episódios que nos disseram que afinal faz. Meus amigos, uma boa semana a todos e muito obrigado pela vossa audiência. Boa semana.